É isso, sejam bem-vindos. A gente fala agora a respeito da nossa aula de número 2, né? Nossa aula 02, que ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2020, tá? Nessa aula, nós tratamos com este material aqui, ó. Vocês vão encontrar lá medidas de avaliação em Psicologia 2, o encontro 2 do AVA, né? Dividido em 3 momentos. Os 3 momentos são estes aqui. Então, portanto, na pré-aula havia uma videoaula sobre psicometria e avaliação psicológica, serviria de gatilho para a nossa discussão, né? Nossa conversa a respeito do que é a psicometria e o que é a avaliação psicológica. No momento aula, nós temos um estudo a respeito das definições do que de fato são os instrumentos psicológicos, a psicometria e a avaliação psicológica. E, por fim, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Psicologia 002 de 2016, que trata dos processos de avaliação para a seleção de pessoas, concursos, naqueles os quais você vai precisar emitir posicionamentos dessas avaliações, né? É um documento pequeno, são 5 páginas apenas, e o objetivo era que vocês lessem isso para complementar aquilo que foi conversado. No primeiro momento, então, nós temos uma videoaula. Essa videoaula vai lidar com essa discussão a respeito do que é psicometria, do que é avaliação psicológica, os testes, a utilização de manuais, materiais, né? Então, a gente vai falar a respeito disso, da avaliação. No segundo momento, nós temos um PDF que se encontra na biblioteca virtual de vocês têm acesso na biblioteca virtual, contendo o capítulo 1 de avaliação psicológica, as páginas que deveria ser lido entre a página 06 e 18, né? O material, se vocês observarem, é este aqui que eu vou compartilhar com vocês. Trata-se deste livro, Testagem e Avaliação Psicológica. Eu fiz um recorte aqui para a gente ir direto ao ponto. No capítulo em destaque, nós vamos falar a respeito dos instrumentos de avaliação psicológica, do que é o teste, efetivamente do que é a entrevista, do que é o portfólio, né, o conjunto de documentos que você pode utilizar para avaliação, dos dados da história do indivíduo, né, que você está avaliando, da observação comportamental enquanto ferramenta de testagem, sobretudo, por exemplo, nos casos aos quais você vai lidar com ambientes dinâmicos, que você precisa coletar informações da própria estrutura do ambiente, e ainda, em alguns casos nos quais o teu avaliando, ele não possui estrutura verbal. Então, no caso, por exemplo, do acompanhamento de crianças que tenham o transtorno do espectro autista, né? Muitas vezes essa criança ela ainda não é verbal, ou ela não tem desenvolvimento verbal, então você vai avaliar ela a partir de protocolos muito específicos de observação comportamental. Então, nesse sentido, a observação comportamental trata-se também de um instrumento psicológico, né? Com diferentes aplicações. Os testes de dramatização, na qual você pode solicitar e o seu avaliando ou a sua avalianda passa uma espécie de role play, né, na qual ela interprete aquilo que ela passou, né? É uma forma de avaliação. Por fim, os computadores como instrumentos, os testes digitais e as possibilidades, inclusive, de avaliação de processamento mesmo no computador. O computador processa o teste, né? E com isso estava encerrado o material, né? E outros instrumentos, registro fotográfico, registro de vídeo, tudo aquilo que de certa forma a gente pode lidar como uma espécie de portfólio, né? A gente pode trabalhar como uma espécie de portfólio. Num terceiro momento, então esse era o segundo momento, né, da aula. Num terceiro momento a gente teria a própria resolução 002 de 2016. Tem aqui o PDF da resolução, vocês encontram também lá no site do Conselho Federal. É só fazer o download. E mais uma parte do vídeo encerrando o assunto a respeito das formas de instrumentação e avaliação psicológica
para a gente poder alinhar os pontos, tá? Por hoje é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima aula. Bom estudo para vocês. É isso.